nosso canal Unimusic Deficiência, a gente ainda vai dar de cara com o aniversário de não sei quem, com o aniversário da banda tal, com o dia que a banda lançou tal disco e não sei o que. Então eu prefiro deixar esse especial completo sobre Legião Urbana pra um desses dias, assim, de repente aniversário do Renato Russo, alguma coisa do tipo. Mas enfim, eu vou fazer então um vídeo bem breve sobre a Legião, o que foi a Legião, e falar um pouquinho sobre o primeiro e o último disco pra gente ver também um pouco dos extremos que essa banda trouxe, né? Então, a Legião Urbana foi uma das importantíssimas bandas do rock de Brasília, que fez bastante sucesso na década de 80. E toda essa história começou em 1978, quando o Renato Russo criou a banda O Aborto Elétrico, que a formação que a gente mais conhece é o Renato Russo e o baixista e o baterista do Capital Inicial. Então, o Renato Russo começou no baixo, por incrível que pareça, e depois ele passou pra guitarra e aí finalmente começou a cantar. E depois ele só cantava, né, na Legião, então assim, é bem interessante esse começo todo. E aí, então a banda acabou em 82, por causa de problemas de relacionamento entre os integrantes da banda. E aí, com o final da banda, em 82, o Renato Russo começou a abrir shows de outras bandas punks, como tinha a Plebe Rude, que depois fez sucesso, com o violão dele cantando algumas músicas que depois vieram a ser gravadas pela Legião Urbana. Então, na época, ele cantava Eduardo e Mônica, Faroeste Caboclo, mas não era tão levado a sério assim, porque o pessoal em Brasília tava naquela onda punk, né? Então, quando uma pessoa chegava com um violãozinho cantando músicas do tipo Eduardo e Mônica e Faroeste Caboclo, eles já estranhavam. Era aquela questão do preconceito, né? Um pouco. Nessa época, então, ele se apresentava como o trovador solitário. E depois disso, então, ele reuniu algumas pessoas que ele tinha vontade de trabalhar e disse, olha, eu tô a fim de fazer uma banda que tenha mais melodia, um pouco menos de guitarra, mais ensaios, mais organização, nananana. E aí todo mundo se olhou, tá, qual vai ser o nome dessa nova banda? E o Renato Russo, na verdade, já tinha um plano todo na cabeça dele, é bem interessante até essa história, que ele chamava de Legião Urbana o grupo das bandas punks de Brasília. E aí depois ele resolveu roubar essa ideia, então, pra fazer a banda dele, que se chamaria Legião Urbana. E com o tempo, a banda foi caminhando para ter a formação que a gente conhece hoje, né? Que é o Renato Russo no vocal, o Dado Villa-Lobos na guitarra e o Marcelo Bonfá na bateria. E aí, com o tempo, a banda foi começando a ter suas próprias composições, eles foram tentando sair de Brasília, fizeram um show em Minas Gerais, no Rio, e depois foram convidados, então, para gravar o primeiro disco. E aí, antes da gravação desse disco, aconteceu um acidente, não sei se foi um acidente, né, que o Renato Russo cortou os pulsos. Até hoje não se sabe se realmente foi tentativa de suicídio ou se foi pra chamar atenção, não sei o quê, porque cada um conta uma versão diferente. E aí foi onde chamaram o Renato Rocha, que ficou até o terceiro disco, pra fazer o baixo da banda, né. E aí, com o sucesso desse primeiro disco, eles vieram a gravar mais 6 discos em estúdio com o Renato Russo em vida, e depois o disco Uma Outra Estação, que reunia as sobras do A Tempestade, né, que foi o último. Então eles gravaram Legião Urbana 1, que foi o primeiro disco, o 2, o Que País é Este, 4 Estações, 5, Descobrimento do Brasil e A Tempestade, e aí depois Uma Outra Estação, mas já com o Renato Russo falecido, né. Bom, então eu vou falar um pouquinho desse primeiro disco da Legião, que, como eu já falei antes, se chama Legião Urbana. Ele foi lançado em 85, gravado na EMI, né, a gravadora EMI. E ele tem as seguintes músicas: Será, A Dança, Petróleo do Futuro, Ainda é Cedo, Perdidos no Espaço, Geração Coca-Cola, o Reggae, Bader Meinhof Blues, eu acho que é assim que fala, Soldados, Teorema e Por Enquanto. Nesse disco a gente já consegue perceber a habilidade do Renato Russo de escolher a ordem das músicas, os títulos, tudo assim muito estudado pra montar um disco, né? A gente consegue perceber que o disco inicia com a música Será, que foi inclusive o primeiro single da banda, né?
que é uma música que traz uma dúvida, né? Será só imaginação? É uma música que traz uma dúvida, né, mesmo. E acaba com Por Enquanto, que toda vez que eu vou cantar essa música, inclusive, eu roubo essa ideia e deixo por último, porque ela é uma música em tom de despedida de um disco, né? Estamos indo de volta pra casa, né? E ainda o nome da música, Por Enquanto, isso é bem interessante, assim, a gente já consegue perceber a habilidade dele, o estudo que ele tinha pra montar os discos, desde a capa até as melodias em si, né, as letras. Na época que esse disco saiu, ele não fez tanto sucesso porque ele saiu na época do Rock in Rio. E na época, então, tava todo mundo muito empolgado, né? Primeiro Rock in Rio, Paralamas do Sucesso, a banda de rock brasileira, não sei o quê. Então, o disco foi fazer sucesso depois. Acho que o 2 estourou e o 1 ainda tava tocando, Legião Urbana 1. Eu não sei dizer direito porque eu não tava viva na época, né? Eu tô dizendo assim o que eu vi de entrevista, o que eu conheço. Mas o 2 saiu, o 1 ainda tava começando a tocar. Porque foi depois que esse negócio todo de Rock in Rio, não sei o que, parou um pouco de ser tão comentado que a Legião Urbana conseguiu fazer sucesso com o disco deles, porque lançar uma banda nova no na época do Rock in Rio até que foi meio que perda de sei lá, não sei, não foi uma decisão que eu tomaria, vamos dizer assim, né, porque primeiro Rock in Rio, toda aquela empolgação, lançar banda nova, lógico que a banda vai ficar esquecida lá, né. E aí então, depois desse disco, eles lançaram 2, que foi o que realmente trouxe o sucesso pra banda, né. E aí, com o tempo, eles ficaram cada vez mais famosos, né? O 4 Estações, o maior hit deles, né? O maior disco deles. E então chegamos ao último disco de estúdio da Legião, que foi o A Tempestade, que foi depois de uma pausa na Legião, que o Renato Russo tinha gravado os 2 discos dele, os Tonal Celebration Concert, acho que é assim que fala, e o Equilíbrio Distante, que foi o italiano, que fez bastante sucesso, né, aqui no Brasil, inclusive. Aqui no Brasil, inclusive, não, aqui no Brasil, né, eu não sei como foi fora, mas aqui eu soube, assim, que foi bem estourado, né, e isso em 95, aí em 96 eles voltaram pra gravar o último disco da Legião, que foi o A Tempestade, e foi uma gravação bem complicada, porque na época o Renato Russo já estava debilitado por conta do HIV avançado e aí assim, a gente consegue perceber, tanto nas letras das músicas, como na voz do Renato Russo, que já estava bem debilitada no final, né? A gente consegue perceber isso bastante em algumas músicas, que depois eu vou falar um pouquinho. Mas esse disco, assim, ele tem uma carga pesada, né, pra quem ouve. E esse foi um que a gente só descobriu depois, né? Porque... como é que é? Porque... assim, tinha os sinais, tudo, mas como ninguém imaginava que o Renato Russo tivesse o HIV, tudo, ninguém ficou procurando sinais no disco, né? Então, eu, lógico, como eu ouvi depois, já sabia que era o último disco da banda, tudo, já tentei procurar sinais, mas as pessoas que ouviram na época, não. Então, depois que o Renato Russo faleceu, que as pessoas tentaram procurar os sinais da doença nas letras do disco e foi onde perceberam, assim. Sobre as vozes desse disco existem várias histórias e várias versões que eu até hoje não sei direito qual é a correta, né? Dizem que esse disco foi gravado com voz guia. O pessoal da banda diz que esse disco foi gravado com vozes de primeiro take. Eu não sei se existe alguma diferença, mas eu acredito que sim. E algumas pessoas falam que o disco foi gravado em voz guia, mas a música Via Láctea, que foi o single, na verdade, dele, né? Principalmente depois da morte do Renato Russo, foi a única que foi gravada em voz definitiva. Eu acredito mais, claro, na versão da banda, né? Porque eles estavam lá, eles vão saber o que dizer. Mas é capaz de eu estar falando isso e daqui a pouco voz de primeiro ter que ser voz guia, mas eu acho que não. Então, como eu tinha falado antes, esse disco foi gravado e lançado em 1996 e acho que 2 ou 3 semanas depois o Renato Russo faleceu. Então, esse disco tem os seguintes sucessos. Aliás, as seguintes músicas. Natália, Laventura, Música de Trabalho, Longe do Meu Lado, A Via Láctea, que eu tinha falado antes, Música Ambiente, Aloha, Sou Parsifal, sei lá, é alemão isso, eu não falo nada de alemão, então eu não posso responder.
16, Mil Pedaços, Leila, Esperando por Mim, Quando Você Voltar e O Livro dos Dias. Essa música, Sou Parsifal, Sou Parsifal, não sei como fala, talvez seja completamente diferente do que eu tô dizendo. Essa que vocês estão ouvindo aí ao fundo tem uma história um pouco complicada porque ela é original de uma composição que o Renato Russo tinha feito pra Marisa Monte pra entrar no disco dela, O Cor de Verde, Rosa, Nil e Carvão, alguma coisa assim, que a gente chama de Cor de Rosa e Carvão. E pra ficar mais fácil, né? Porque tem um nome gigante. E essa música entraria como Celeste. E tem até um dueto deles na versão original no disco Duetos, que foi lançado em 2000 e alguma coisa, não sei que ano. Mas tem essa versão como Celeste no Duetos. E no final a Marisa Monte acabou colocando pra fora desse disco, não entrou. E aí o Renato Russo ficou um pouco chateado na época e disse, tá, então eu vou gravar do jeito que eu quiser, mudou um pouco a letra pra ficar com algumas referências de uma ópera que ele gostava, e por isso esse nome, Sou Parsifal, ou Parsifal, não sei, porque era o nome do personagem, eu acho, alguma coisa assim. Então é isso, por mais que eu tenha colocado músicas de fundo aqui nesse vídeo, eu vou cantar mais uma agora pra vocês, sem uma voz falando no fundo, né? Vamos cantar uma de outro disco, né? Pra conhecer um pouquinho mais da Legião também. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Som.